Olá pessoal, bem-vindos à nossa próxima aula de tópicos especiais em banco de dados, onde a gente está vendo o conteúdo da disciplina de recuperação de informação. Nessa aula, pessoal, a gente vai ver dois assuntos que são interessantes, o primeiro deles é alguma coisa sobre dicionários, e o outro é sobre tolerância e estruturas de dados específicas para indexação. Como eu tinha falado para vocês, nesse segundo bimestre, a gente está focando um pouco mais na parte da implementação dos sistemas de RI. Então, a gente está vendo mais o lado ali do desenvolvimento, né, desses sistemas, procurando entender um pouco como que algumas técnicas trabalham para fazer a recuperação de documentos com mais eficiência. Então, no primeiro bimestre, a gente viu uma parte mais alto nível, né, com alguns modelos e a parte da avaliação e o processamento de documentos, né? E aí depois, nesse segundo bimestre, a gente começou a ver ali como é que funciona a indexação com os índices invertidos, né? Que foi da aula passada, e aí hoje a gente vai ver essa continuação desse tema, tá bom? Bom, então aqui só revisando um pouco do pipeline de indexação que a gente viu na última aula. A gente tem então aqui os documentos que devem ser indexados. Então você tem lá o seu sistema, ele vai ter um crawler, né, um programa, né, que vai varrer documentos, procurando por atualizações, por novos documentos na rede, né? E aí então ele vai coletar esses documentos vão entrar aí nesse processo, nesse pipeline de indexação do sistema, né? Nesse pipeline, o primeiro módulo é a tokenização. Então, você vai fazer uma divisão desse texto em uma sequência de palavras separadas, né? Que é essa lista aqui de tokens. Depois, a gente tem um módulo linguístico, que normalmente é específico da língua, né? E ele vai fazer diferentes processos, como, por exemplo, a normalização, lematização, radicalização, remoção de top words, entre outras é, técnicas que podem ser aplicadas aí nesse pré-processamento. E aí, por fim, a gente vai ter aqui os tokens modificados, né, que seria algo como isso aqui. E aí é onde depois entra o indexador em si, que a gente viu na aula passada, que você vai fazer uma ordenação dos termos aqui em ordem alfabética, apesar de que aqui está errado, né? Mas você vai fazer essa ordenação, primeiro pelos termos e depois pelos documentos, né? E aí você consegue criar os seus índices invertidos que vão ser aí usados no processo de busca, né? Bom, aí a gente tem que então procurar entender um pouquinho, né, como que é feito esse processamento de documentos, de modo a depois gerar esses termos que vão formar o dicionário, né? Então, você tem que se preparar, né, porque você pode ter documentos em diferentes formatos. Então, quando você faz uma busca, por exemplo, na Google, você tem lá consegue retornar tanto páginas web como também documentos em PDF, até em Word, Excel, né? Então, e aí cada documento desse tem um formato e você tem que ter técnicas, né, ferramentas específicas para processar cada um desses formatos, né? A linguagem também é muito importante, então, principalmente na web, você tem documentos em diferentes línguas, português, inglês, francês, chinês, né? E, e aí você tem que tomar esse cuidado aí de como que você processa esses documentos, uma vez que várias técnicas são dependentes da língua, né?
Então você precisa ter um mecanismo aí de, sei lá, de classificação por língua e aí depois aplicar um módulo correspondente. A codificação também é importante, então vocês já devem ter se reparado, né, numa situação onde você abre um documento e esse editor seu está configurado para uma determinada codificação, e aí o documento está em outra codificação, daí aparecem caracteres estranhos no seu texto, e é necessário você fazer essa modificação do encoding daquele editor seu para visualizar os caracteres da maneira correta. Além disso, você tem outros complicadores, então você pode ter, por exemplo, dentro de um mesmo documento, diferentes línguas que foram usadas ali naquele conteúdo. Você pode também ter diferentes formatos dentro de um mesmo documento, por exemplo, uma página web, você tem ali tanto texto, como você pode ter também uma região ali agregada para um PDF ou enfim, né, você pode ter diferentes formatos agregados ali dentro daquele mesmo documento. Mas a pergunta principal também é a mais básica, né? O que é um documento de fato? Tá? Então, o que você vai retornar para o usuário? Né? A gente fala em retornar documentos, mas um documento pode ser pode ter diferentes interpretações. Então, pode ser um arquivo ali armazenado no sistema, pode ser também um e-mail, pode ser um grupo de arquivos, pensando ali que vários arquivos formam uma mesma um conjunto de informações semanticamente relacionadas. Então, você precisa tomar algumas decisões de design na hora de você criar o teu sistema de RI, pensando aí o que o usuário está buscando, o que você quer retornar para o usuário de acordo com a consulta dele e de acordo com a sua aplicação, certo? Bom, então vamos ver um pouquinho sobre a tokenização. A tokenização consiste então em você gerar uma sequência de palavras, vamos dizer assim, né? Aqui a gente tem uma definição de um token. Então, um token é uma instância de uma sequência de caracteres, né? E aí cada token desse daqui vai ser um candidato a compor depois um termo de indexação, logicamente que após o processamento, porque a tokenização é o primeiro passo. Depois esses tokens aqui eles vão entrar no módulo, né, linguístico, um módulo, e aí aqui depois você gera os seus termos de indexação, tá? E esse módulo linguístico aqui vai fazer vários processos, que nem eu já falei, né, de lematização, por exemplo, tá? Bom, o que são tokens então? Então, token, né, é uma instância de uma sequência de caracteres que são agrupados, né, então, com uma unidade semântica, quer dizer, é uma palavra, né, então você tem uma determinada, um determinado significado para aquela sequência de caracteres que você fez esse agrupamento, e que daí depois você pode usar isso para posterior processamento, tá? Então, é exatamente o que está escrito aqui, né? Um token é uma instância de uma sequência de caracteres, só que como que é essa sequência de caracteres? É um agrupamento formando uma unidade semântica, que é uma palavra, né? Que pode ser processada depois, tá? E o que é um tipo? Né? Um tipo é uma classe de todos os tokens contendo a mesma sequência de caracteres. Tá? Então você vai ter lá, por exemplo, uma instância, por exemplo, casa com C maiúsculo, casa com tudo maiúsculo, tá? Depois que você faz uma normalização desse negócio, você vai ter lá o token, né,
na verdade isso aqui é o token, aí aqui você vai ter um token modificado casa, né? E aí isso daqui a gente chama de class, quer dizer, isso aqui vai formar a entrada no teu dicionário, então ali você vai ter lá casa, e aí então isso aqui seria a tua classe, né? Que é a entrada do dicionário, e aí depois você tem lá todos os documentos que armazenam esses termos aqui em cada documento, tá? Bom, e o termo é um tipo que é incluído no próprio dicionário, tá? Então, na verdade, o termo vai ser, na verdade, um tipo que vai ser incluído no dicionário. Na verdade, uma vez que você tem um tipo, né, que é fazer esse processo daqui para cá, que é fazer essa normalização, isso aqui pode gerar também alguns termos, algumas palavras, né, que não vão ser incluídas no dicionário. Então, por exemplo, você pode gerar lá por exemplo, a palavra ver, né, ou a palavra ou, tá, que são termos que podem ou não ser incluídos aqui nesse dicionário, tá? Então, se você, por exemplo, quiser remover stop words, esses tipos que estão aqui, eles não vão depois entrar aqui no dicionário, tá? Então, por isso que existe essa distinção entre tipo e termo, tá? Um tipo você faz a normalização dos tokens, gerando isso, e é isso daqui, então, é o seu tipo, e aí depois que você faz essa filtragem, esse posterior processamento, aí você gera o próprio termo, que é o que vai ser usado na indexação. Beleza? Então, olha só um exemplo aqui. Ó. Então, eu tenho, por exemplo, esse texto, to sleep, perchance to dream. Eu tenho 5 tokens, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 4 tipos, quer dizer, isso daqui e isso forma um único tipo, isso aqui forma um outro tipo, esse forma um outro tipo, e esse forma um outro tipo, tá? Então, to sleep, perchance, dream. E aí, depois que você faz uma filtragem disso, você gera os termos. Então, por exemplo, você pode remover o to, que não tem tanta importância. E aí você vai gerar os termos de indexação. Beleza? Algumas questões importantes para a tokenização. Então, se você tiver o apóstrofo S, como que você vai criar o token? Seria Finland e S, ou seria Finlands, como está aqui, ou Finland simplesmente com o apóstrofo S, tá? Então, como que você resolve isso? Também a hifenização, como é que você considera essa hifenização? Às vezes você pode ter palavras com ou sem a hifenização, que, por exemplo, state of art ou state of art, né? Então, quer dizer, você tem essas duas instâncias aqui do mesmo significado, né? E como que você processa isso, né? Isso aqui vai gerar 3 termos, ou um termo só, né? Palavras também, por exemplo, compostas como São Francisco, vai ser um termo só, né? Que seria o São Francisco, ou 2 tokens, né? San e depois Francisco, tá? Como que você decide isso, tá? Então são questões aqui que são necessárias tomar cuidado, né? Para realizar esse processo de tokenização. A numeração também é importante. Alguns sistemas, principalmente os mais antigos, eles não indexavam os números, mas geralmente eles são importantes porque eles armazenam informações que podem ser buscadas pelo usuário. Então, se você pega, por exemplo, coloca um número de telefone no Google, ele vai retornar, né, um documento que contém aquele número de telefone, uma data, né, alguma coisa assim, tá bom? Aí a gente tem também algumas questões mais específicas da língua. Então, por exemplo, em francês você tem
esse termo, eu não sei como é que chama isso, né, mas você tem o l'ensemble. Como que você considera esse negócio aqui, né? Vai ser um ou dois tokens. Para o alemão, eu não vou falar isso daqui, mas isso aqui é uma palavra composta, né? Significa funcionário da companhia de seguros de vida. E como que você tokeniza esse negócio, né? Você tem várias palavras aí, várias informações agregadas numa única palavra composta, né? No caso, essas línguas que possuem essas palavras compostas, normalmente elas têm um módulo que fazem essa divisão de palavras compostas automaticamente. Para o chinês e japonês, você tem algo como isso, e aí você não tem a separação entre as palavras, né, o espaço em branco, né, entre as palavras, e isso nem sempre garante uma única tokenização por palavras, tá? Então também é algo que é desafiador aí nesse quesito, né? Bom, no caso do japonês também, quem já estudou um pouco de japonês sabe que você pode agregar diferentes alfabetos dentro de uma mesma escrita. Então você tem diferentes alfabetos, como esses daqui, que estão dentro do mesmo texto, e aí você tem que lidar com esses diferentes alfabetos. E aí o usuário pode até expressar a sua própria consulta em um outro alfabeto nada a ver, e aí você tem que fazer esse casamento com o texto que está ali agregado. Tá? Algumas outras questões, como também para o árabe ou hebraico, você tem escrita ela é da direita para a esquerda, e em alguns momentos você tem que ler da esquerda para a direita, como números, por exemplo, né? Então você começa daqui para cá, e aí aqui quando encontra um número você tem que ler ao contrário, aí depois você continua, depois você lê ao contrário, depois você continua, tá? Então esse negócio aqui esse é o significado, né? Onde você tem aqui os números, né? E o texto aqui é o que está em árabe, tá? Então, pessoal, eu posso pegar aí, propor para vocês aí, então, que vocês implementem um tokenizador em árabe, né, ou então em japonês. O que vocês acham? Acho que pode ser um bom trabalho aí de hack, né? Pode ser? Brincadeira, pessoal, não vou pedir isso não, né? Tá? Só brincando um pouquinho. A stop words, né? Você pode ter então a remoção ou não de stop words. Então, lembrando que stop words são termos que são muito comuns numa língua e não agregam informação isoladamente. Quando você usa elas num contexto, elas podem agregar. Então, você pode ter, por exemplo, a palavra not, né, ou não. Isso aqui tem um grande significado quando você usa dentro de uma frase, mas elas isoladamente não agregam informação. Existe uma tendência, né, na verdade já é antiga, de considerar essas palavras aí na indexação, porque existem estudos que falam que o ganho que você obtém aí de armazenamento do dicionário não é tão relevante assim em comparação com o desempenho da recuperação que é feita nesse sistema, tá? A normalização consiste em você criar uma única entrada no teu dicionário para termos que têm alguma variação. Então, por exemplo, como eu tinha falado, né, casa ou casa, você vai ter apenas uma entrada lá, casa, no teu dicionário, tá? Então todas elas vão ser mapeadas aqui para a mesma entrada. E você quer que exista esse matching, esse casamento entre essas variantes. Então, se o usuário digitar casa com C maiúsculo, ou tudo maiúsculo, ou tudo minúsculo,
o sistema tem que ser capaz de pegar os documentos que vão estar atrelados àquela mesma entrada no dicionário que está normalizado, tá? Geralmente, a gente define algumas classes de equivalência de termos, tá? Removendo pontuação, hifenização, colocando todo mundo para letra minúscula, tá? E aí você faz isso aí meio que usando algumas heurísticas básicas para gerar essas normalizações aí, beleza? Acentuação também é importante levar em consideração, então você vai distinguir, por exemplo, resume e resume, né? Não sei como é que fala isso, né? Mas ou até quinquênio versus quinquênio com trema, apesar de que hoje em dia isso daqui já não existe, né? Já foi eliminado da língua portuguesa, mas você pode ter documentos antigos que ainda possuem ainda fazem uso do trema. E aí o que é mais importante de tudo isso, né? Como que o usuário descreve suas consultas usando esses termos. Então a gente sabe que normalmente o usuário ele não vai se preocupar com acentuação na hora de digitar a sua query, e então normalmente é melhor você normalizar na indexação aqueles termos tudo para sem acentuação, beleza? Também eu tinha falado de transformar tudo para letras minúsculas. Geralmente você faz de fato isso, tá? Então se você tiver um termo em letra maiúscula, você normaliza tudo para minúsculo, mas você pode ter algumas exceções. Então, se tiver nomes próprios, pode ser que seja interessante você manter o maiúsculo e minúsculo, e aí, dependendo do que o usuário digitar, você vai escolher uma entrada ou outra lá no teu dicionário. Só um exemplo aqui, no caso do Google, ele não faz isso, na verdade, né? Então eu coloquei aqui na entrada aqui Lula Wikipedia, para retornar a entrada da Wikipedia, né? Para a palavra Lula. E aí reparem que ele colocou as duas opções, né? Que seria Lula, que seria nome próprio, e Lula de mollusco, certo? Então eu tenho aqui duas entradas aqui da Wikipedia para o nome próprio e uma outra aqui para o animal, né? Então, no caso, você poderia ter um sistema que poderia escolher, né, fazer essa escolha entre uma entrada ou outra, dependendo se o usuário digita, por exemplo, Lula Wikipedia, né, ou Lula Wikipedia, tá? Então, daí dependendo disso daqui, você vai escolher ali, você vai retornar o resultado coerente, tá? Mas no caso do Google, ele coloca ali as duas opções para você. Tá? Provavelmente porque o usuário não vai tomar esse cuidado aqui na hora de digitar sua consulta, né? Tá bom? Bom, aí a gente tem um outro processo que pode ser feito, que é a lematização. A lematização consiste em você reduzir aquela palavra para a sua forma mais básica possível, que é a forma infinitiva, vamos pensar assim, no caso de verbos, né? Então eu tenho lá, por exemplo, palavras como am, are, is, você vai transformar tudo para a forma infinitiva, que é o be. Substantivos como car, cars, car apóstrofo s, você transforma tudo para o singular ali, o substantivo no singular, né? Uma frase como the boys' cars are different colors, você vai transformar the boy, quer dizer singular, car, be different color, tá? E aí isso daqui então seria o que você vai fazer a indexação posterior. A lematização, pessoal, exige que você tenha um dicionário léxico ou um tesauro, tá? O que é isso? Na verdade, isso daí é uma base de dados que contém termos de um dicionário de uma determinada língua
E você pode também ter os significados, né? Então é como se fosse um próprio dicionário mesmo. Um dicionário léxico bastante conhecido é o WordNet. Tá? Se vocês derem uma pesquisada aí, vocês vão encontrar o WordNet, é para a língua inglesa, e ele tem ali, né, para cada termo, né, para cada palavra sua, você tem as definições daquele termo, e podem ter várias definições, né, se forem palavras que tenham diferentes significados, tá? E ela também apresenta relações, né? Então, se uma palavra ela é mais especializada do que outra, então, sei lá, você tem lá você tem, por exemplo, móvel, e aí você tem cadeira, tá? Quer dizer, ele também faz essa relação. Então, toda cadeira é um móvel, e cadeira é uma instância de móvel, por exemplo, tá? Então, você tem essas relações aí aqui também no próprio WordNet, beleza? A radicalização é um outro processo, ele é parecido com a lematização, mas não é igual, tá? A radicalização consiste em você reduzir os termos para sua raiz. Ao invés de você transformar para sua forma base, você vai transformar para sua forma raiz, quer dizer, você vai eliminar o sufixo daquela palavra, tá? Isso também é dependente da língua. Então, aquela parte básica que não varia, tá? O seu prefixo aqui de cada palavra é o que vai ser considerado lá na radicalização, tá? Então, você vai considerar apenas esse prefixo aqui no teu sistema. Tá? Então você tem um exemplo aqui, ó, for example, compressed and compression are both accepted as equivalent to compress. Então você vai transformar todo mundo aqui, ó, para o seu radical, né? Reparem que você vai ter algumas coisas estranhas, por exemplo, isso daqui, enfim, pode ter alguns problemas depois na busca, porque você pode fazer com que diferentes palavras sejam mapeadas para uma mesma entrada no dicionário, sendo que essas palavras aqui elas podem ter significados totalmente diferentes, tá bom? Aqui eu coloquei alguns algoritmos disponíveis para radicalização. Isso aqui é um link, tá? Vocês podem clicar aqui e dar uma olhada nas páginas. No caso, por exemplo, do Porter, você tem para a língua portuguesa também, tá? Snowball eu não lembro, mas é dependente de língua, beleza? Bom, aqui alguma discussão sobre a lematização e a radicalização. Repare então que se eu tenho uma palavra só, se você faz a radicalização, você vai gerar apenas a palavra S, tá? Aqui é totalmente meio que sem sentido isso. Enquanto que na lematização, o sol vai virar a palavra se for um verbo, ou só se for um substantivo, né? Que é serra, né? Então, reparem que existem alguns problemas tanto na radicalização como na própria lematização. No caso da lematização, como é que você sabe se é isso ou se é isso, tá? E na radicalização, um S ali simplesmente no teu dicionário fica realmente complicado, né, você trabalhar com isso, tá? Na lematização, você precisa ter o dicionário ou o tesauro, como eu tinha falado antes. A radicalização, você tem diferentes palavras podem produzir um mesmo radical, como eu falei também. E aqui existe um estudo no caso da radicalização, que no caso da língua inglesa, isso vai produzir resultados que são meio que variados. Então você pode melhorar a revocação para algumas consultas, mas pode também prejudicar
a precisão em outras, tá? Então, existe uma discussão aí do se realmente lematização e radicalização são, de fato, eficientes, e atualmente a maioria dos sistemas aí eles não fazem isso, não aplicam lematização e radicalização, tampouco as stop words, então o processo aí acaba sendo meio que considerar todo mundo, né? Beleza, agora pessoal, a gente vai ver então a segunda parte aí da nossa aula, que é a questão aí da tolerância, tá? Bom, então vamos ver agora um pouquinho sobre essa questão aí de tolerância. E para a gente poder entender um pouquinho o que que é essa tolerância, a gente tem também que entender um pouco as estruturas de dados que são usadas para armazenar o seu dicionário de RI. Então, quando eu falo de tolerância, na verdade, eu estou querendo fazer isso daqui, né? Como que a gente pode lidar com termos escritos incorretamente, tanto nos documentos, né? Nos documentos, como também nas consultas. Tá? A gente sabe então que você pode ter documentos que foram escritos por qualquer pessoa e você quer ainda recuperar eles. E você pode também ter as consultas criadas pelos usuários com termos incorretos. E aí você quer, mesmo com erros que podem ocorrer tanto nos documentos como nas consultas, você quer fazer o matching entre eles. Bom, no caso então, o dicionário, então, né, é o que está aqui do lado esquerdo dos seus índices invertidos. Aqui você vai ter, então, uma entrada para cada termo do dicionário. Termo, quando eu falo em termo, eu estou me referindo, então, a todo aquele processo que veio da tokenização. Aí depois você tem o módulo linguístico, né, que vai fazer normalização, filtragem e até criar o teu termo, que vai ser o que vai ser de fato usado aqui no teu dicionário, né? E cada entrada desse dicionário você vai ter aqui um ponteiro para uma lista que a gente chama de postings lists, né? E que vai armazenar então os IDs dos documentos que contém aquele termo daquela entrada do dicionário, né? Bom, como que a gente representa, como que a gente armazena, na verdade, esse dicionário? Com que estrutura de dados? Então, vocês precisam dar uma relembrada lá na disciplina de estruturas de dados, dar uma olhada de novo, né, o conceito de hash tables, de arrays ordenados e de árvores, porque são as principais escolhas para armazenamento de dicionários, né? Bom, mas e aí, quais são as vantagens de cada uma delas? Porque qual delas que a gente vai escolher? Hash table, array ou árvore, né? Então vamos dar uma olhada em cada uma delas. No caso da hash table, só dando uma relembrada, né, pessoal? No caso de hash table imagina que você tem uma string. Essa string passa por um processo de hashing, né? Você tem uma função h que vai receber essa string e essa chave vai te retornar um índice, né? Um número, e esse número aqui é usado como, como endereçamento, né, para uma tabela, uma tabela, né, onde você vai armazenar aquela string naquela posição que foi fornecida pela tua função.
O que é interessante das hash tables é que dada uma string str, normalmente, tá, essa função aqui h, ela é realizada em tempo constante, quer dizer, você consegue endereçar aquela entrada do teu dicionário em tempo constante. A não ser quando essa função aqui ela é muito ruim, e você vai gerar aí muitas colisões, porque quando ocorre uma colisão você vai ter que armazenar, no caso se for um hashing externo, né, você tem que armazenar aqui as suas entradas numa estrutura auxiliar. E aí sim, esse tempo constante aqui não vai ser mais constante, né? Mas enfim, isso daí é assunto para disciplina de estrutura de dados. O que a gente tem que vale aqui para a gente é que a gente assume que essa função hash ela é boa e que o lookup dela, fazer a busca, é tempo constante. Beleza? Bom, mas a gente tem algumas desvantagens para o uso de hash tables. Por exemplo, você pode ter palavras que tenham variantes. Então, por exemplo, judgment e judgment com o E aqui, né? Com ou sem esse E. E reparem que aplicando uma função hash, tanto para esse tanto para esses, isso daqui, essa função hash vai te retornar índices que podem ser totalmente diferentes entre si. E aí, depois, para você fazer uma busca, por exemplo, por documentos que contenha esse termo e que contém esse termo, acaba sendo complicado, né? É mais difícil. Além disso, você pode ter outros problemas, como a busca por prefixo. Então, não sei se vocês já se repararam, né? Quando você coloca lá na caixinha do Google, coloca uma palavra, por exemplo, ARN, por exemplo, né? Aí a própria caixinha ela expande para apresentar aqui para você algumas opções de consultas que começam com esse prefixo que você estava digitando, né? Então esse processo aqui chama busca por prefixo, né? Você mostra para o usuário essa caixinha aqui com algumas opções e realizar isso aqui com hash table acaba sendo complicado também. Um outro problema que pode ocorrer com hash table é o crescimento do vocabulário. Então, se você tem lá o teu dicionário, uma estrutura lá com um tamanho pré-definido, e aí você começa a usar todas as posições aqui dessa tabela, fazer uma expansão disso daqui para uma tabela que é maior acaba sendo muito caro. E por quê? Porque você vai ter que fazer um rehash de tudo, né? E isso acaba sendo bastante caro, considerando, por exemplo, que você tenha um dicionário de várias línguas que estão ali armazenadas, né? Que é muita coisa. Beleza? Aí uma outra opção, então, é você usar arrays ordenados. Com os arrays ordenados, o que são arrays ordenados? Na verdade, você vai ter, então, um array, né? Um array normal, em que cada entrada, então, desse array vai ser um termo, e aí você vai fazer uma ordenação desse array em ordem alfabética, tá? Então, aqui o que eu estou mostrando aqui nessa caixinha, na verdade, uma caixinha dessa é um quadradinho desse aqui, tá? Então, um quadradinho desse seria o armazenaria essa informação que está nessa tabela, tá? Que quer dizer, você vai ter um termo, você vai ter uma frequência de documento e você vai ter um ponteiro para a posting list, tá bom? Em questão de armazenamento, você vai precisar armazenar um espaço lá para o caractere em si, um inteiro lá para a frequência de documento e um ponteiro para a lista de documentos. Tá? Então, pensando aí, por exemplo, em
em 20 caracteres para cada termo, 4 bytes para frequência de documento e 8 bytes aí para o ponteiro, considerando uma arquitetura 64 bits, né? Você vai ter aí um espaço razoável para cada posição aí do teu array, tá? Bom, e algumas questões como você armazena um dicionário desse na memória de uma maneira eficiente. Imagina que você vai ter que pegar, multiplicar 20 mais 4 é 24, mais 8 30 e 32, né? Tudo isso vezes o tamanho do teu dicionário, e então você armazenar isso na memória de uma vez é complicado. Lembrando que arrays você vai ter o array ele é a principal característica dele é que os elementos eles estão sequenciais lá na memória, por isso que você tem os índices, né? E como que você pode armazenar tudo isso dentro de ao mesmo tempo na memória? Você não consegue, e fazer a divisão disso para armazenar na memória uma parte apenas acaba sendo complicado porque você vai ter que trabalhar com esses índices aqui, né? Então, em questão de armazenamento, é complicado usar arrays ordenados também, tá? Principalmente porque você tem que trabalhar com disco e memória, tá? Buscar elementos em tempo de execução também, você pode fazer isso por meio de algumas opções, como busca binária. É possível você fazer isso, desde que você tenha esse array disponível para você, né, inteiramente lá na memória, tá? Uma outra vantagem também dos arrays é a simplicidade, né, mas uma desvantagem, além do armazenamento, é a atualização dos índices, tá? Então, se você quer adicionar ou remover termos, uma vez que os termos lá no teu array vão estar ordenados, para você inserir ou remover esses termos, você vai precisar trabalhar com uma reorganização aí dos seus termos, tá? Então isso acaba sendo complicado. Bom, e aí nos resta então as árvores, tá? Então, no caso, como vocês viram na disciplina de estrutura de dados, você tem diferentes tipos de árvores. Então, por exemplo, a gente tem árvores binárias, árvores B, e aí você tem algumas outras que são mais específicas para PLN, né, que seria árvores Tree, Patrícia, entre outras. No caso das árvores, elas precisam de uma ordenação padrão dos caracteres e das strings, tá? Mas isso aqui você já obtém pelo processo de indexação. Uma vantagem das árvores é que elas resolvem o problema do prefixo, então você pode inserir alguns caracteres iniciais, aí a própria árvore descendo, né, nos níveis abaixo lá da tua árvore, de acordo com os caracteres digitados pelo usuário, você consegue retornar ali os termos, né, que possuem esse prefixo aqui que você digitou naquele momento, tá? Então, pela própria estrutura da árvore, já é possível fazer essa busca por prefixo. Uma desvantagem das árvores é que é mais lento, né, fazer a busca. Você vai ter na ordem de O, de log, de M, né? Isso considerando que as árvores são balanceadas e que esse rebalanceamento acaba sendo caro, tá? Embora algumas árvores fornecem esse balanceamento de uma maneira automatizada. Então, por exemplo, as árvores B fazem isso automaticamente, né? Como elas crescem de baixo para cima, vamos dizer assim, automaticamente é feito o balanceamento aí dos nós da tua árvore, tá? Então,
Lembra de árvore B, coisas mais ou menos assim, né? Então você nunca vai ter aí uma árvore desbalanceada. E o que é legal das árvores B, pessoal, é que na verdade é o que elas de fato são mais usadas, é que você consegue trabalhar com disco, né? Então cada nó desse aqui da tua árvore pode ser armazenado uma determinada região do seu disco e você consegue fazer a busca então de maneira mais eficiente porque você vai retornar não apenas um elemento, mas todo aquele bloquinho que contém vários elementos lá do teu dicionário, né? No caso das árvores B, existe uma variante que é as árvores B por prefixo, tá? Que elas armazenam como chave prefixos, né? E esses prefixos que são armazenados aqui nos nós internos da árvore B são prefixos que distinguem os níveis que estão abaixo. Tá? Então, por exemplo, aqui desse lado você vai ter outros prefixos aqui que que estão abaixo, quer dizer, que são menores do que esse prefixo F. Então, repare aqui que vai de A a E, esses prefixos que estão do lado esquerdo aqui de F. Aqui você já tem prefixos que vão de G a L, que estão entre F e M, e aqui, a partir de M, né, tem esses prefixos. Enfim, você faz uma organização aqui das chaves na árvore B, e as folhas é que armazenam as palavras de fato lá do teu dicionário. E aí você tem então o termo, você tem a frequência do documento, que é o DF, e você tem também o ponteiro para as postings lists, tá bom? A gente não vai ver em tantos detalhes, tá, essa estrutura, mas se vocês quiserem pode dar uma pesquisada, vocês vão encontrar mais informações aí sobre essa estrutura aqui, beleza? Bom, aí então agora a gente vai ver um pouco como que é feita essa correção de escrita, tá? Bom, então você pode fazer uma correção da escrita tanto nos documentos que você quer indexar. Então imagina que você tem lá um texto escrito por um usuário, a revisão de um produto, por exemplo, né? Esse texto pode ter misspellings, né, termos escritos incorretamente. Você pode também, você pode querer corrigir isso e pode querer corrigir também as próprias consultas que o usuário está emitindo para recuperar as respostas. A aplicação, então, da correção de escrita pode ser feita em dois principais casos, que é no caso onde você não considera o contexto, quer dizer, as palavras ao redor daquela palavra que está com o erro, né? Então imagina que você tem lá, por exemplo, a palavra from e você quer corrigir isso para a palavra form, por exemplo, tá? Ou vice-versa até. Então acaba sendo complicado você fazer essa correção sem considerar o contexto, porque ambas as formas aqui elas estão corretas. Mas existem algumas ferramentas técnicas para fazer isso no caso de você ter um termo que está escrito incorretamente e você quer fazer a busca usando o termo correto, né? Além disso, você pode também considerar o contexto. Então, quer dizer, se eu tenho uma frase como essa, I flew from São Paulo to Rio. Na verdade, a gente sabe então que esse termo aqui, o que o usuário queria dizer era from e não form.
Por quê? Porque você tem esse contexto da frase inteira. Ao contrário daqui, né? Porque form e from são ambas palavras válidas. E aí você tem que... Como é que você checa isso, né? Então vamos lá, vamos ver então como é que esse primeiro caso aqui de palavras isoladas. Uma premissa é que você precisa de um tesauro ou dicionário léxico, tá? Então, como eu tinha falado antes, você tem, por exemplo, o WordNet, entre outros que podem ser usados para isso. O que a gente vai fazer? A gente vai comparar um termo que o usuário digitou com os termos que estão nesse dicionário léxico. E essa comparação pode ser feita de diferentes formas. Uma delas é por meio desse algoritmo, né, a distância de edição, também chamada de Levenstein, tá? Que consiste em você realizar operações em nível de caracteres para converter uma string numa outra. Então, um exemplo são os termos kitten e o S2 seria sitting. Tá? Então, qual que é a distância entre esses dois termos? Aí a gente vai realizar operações como inserção, remoção e substituição. Então eu posso, por exemplo, fazer uma primeira operação que eu quero transformar S1 em S2, né? Uma primeira operação seria converter o K, ou substituir, né, o K por S, tá? Então ficaria sitten, né? Uma segunda operação seria substituir o E pelo I, então ficaria sitting, né? E uma terceira operação seria remover o... Desculpa, aqui seria... Deixa eu ver aqui. Apagar, como é que eu apago? Bom, enfim. Seria... a segunda operação seria fazer isso daqui. A terceira operação seria eu adicionar o G, né? Então daí na verdade eu teria 3 operações aqui no teu... Ai, caramba. Deixa eu pausar aqui, peraí. Então, voltando aqui, eu tenho a primeira operação que seria transformar K em S, né? Então seria uma substituição. A segunda seria mais uma substituição que é transformar o E em I, né? Então mais uma substituição. E a última seria você adicionar o G, né? Então sitting. Então você vai adicionar mais o G aqui, que te daria então mais uma operação de adição, né? Tá? Então você teria 3 operações necessárias. Então quer dizer, a distância de edição entre essas duas palavras é 3. Beleza? Bom, você tem uma outra variante, né, que é o weighted distance, que você vai agregar pesos para cada operação dessa de acordo com o caractere. Isso pode ser feito de uma maneira mais heurística, por exemplo, se você trabalha com, com OCR, por exemplo, né, que é reconhecimento de caractere ótico. Você tem alguns termos, por exemplo, G e O, R e E, né? São palavras que podem ser parecidas, podem ser facilmente
confusas na hora de fazer esse reconhecimento automático. E você também pode ter, no caso onde o usuário está digitando e no teclado você tem teclas que estão próximas umas das outras, e aí a probabilidade de o usuário digitar aquela tecla errada é maior. E aí você pode então usar pesos para cada uma dessas operações aí na hora de fazer essa substituição ou aplicação dessas operações, tá? E como que a gente usa essa distância de edição, né? Então, um algoritmo que é mais trivial dado então a sua query aqui do usuário, que tem um termo, você vai calcular a distância de edição com cada entrada lá do teu dicionário, que não é algo muito barato, né? Então você vai pegar essa query, vai calcular a distância para transformar ela para essa primeira palavra do dicionário, depois para essa, depois para essa, depois para essa, e aí você vai retornar aquela entrada que que tem um tamanho menor, tá? Menor distância, tá bom? Uma heurística mais simples seria computar a distância somente para os termos que iniciam com a mesma letra, né? Então, assim, é mais difícil o usuário errar a primeira letra de uma palavra, então você pode usar essa heurística aí para desconsiderar as entradas do vocabulário que não começam com a mesma letra da query. E um algoritmo mais sofisticado é a sobreposição por n-gramas, tá? Que a gente vai ver aí um pouquinho melhor como que ele funciona. Bom, a sobreposição de n-grama, primeiro, né, o que são n-gramas, tá? Então, n-grama, o n é um variável, tá? Você pode determinar esse valor de n. Então, no caso, por exemplo, de bigrama, quer dizer, o n é igual, aqui o n é igual a 2, né? Dada uma palavra, então, você vai extrair sequências de 2 em 2 caracteres. Então, a palavra teacher, por exemplo, você vai ter o TE, depois o EA, depois o AC, depois CH, HE e o ER, né? Bom, e aí existe o que a gente chama de indexação por n-grama, que consiste em você ter algo parecido com os índices invertidos, só que do lado de cá você vai colocar um desses n-gramas. Então, por exemplo, você tem o n-grama LO, LO, e do lado de cá você vai, ao invés de você armazenar documentos, você vai armazenar palavras ou termos que possuem aquele n-grama, aquele bigrama, tá? Então, você tem lá, por exemplo, alone, que tem o LU aqui, o lore, que tem o LU aqui, e o sloth, que tem o LU aqui. E aí você vai, então, ter uma lista aqui de todos os termos que contém uma substring LU, tá? E você vai fazer isso, então, para todos os bigramas. Então, esse processo chama indexação por n-grama, tá? Onde esse n aqui você define, é um parâmetro do sistema, né? Bom, dado isso, pessoal, o que a gente faz? A gente pega e enumera todos os n-gramas, tanto da sua consulta, do usuário, como também do teu lexo, do teu vocabulário, tá? Bom, logicamente que o do léxico vai ser maior, então imagina que é isso daqui, tá? Então você pegou lá todo o teu conjunto de termos do vocabulário, extraiu os n-gramas, e aí você foi criando essa estrutura aqui. Então, para cada n-grama, você armazenou a lista de palavras que contém aquela substring, né? Bom, e aí o que você faz? Você vai fazer isso também para a tua consulta. Então imagina que você tem lá a consulta Lord. O que você vai fazer? O usuário digitou Lord, então vamos criar o n-grama, no caso aqui é bigrama, né, da palavra Lord. Então é
L-O-O-R e R-D, né? Tá? Então, dado isso, o que que você faz? Você vai identificar palavras que casam com esses enigramas. Tá? Então, você vai ter aqui o lore, o... Então você vai ter aqui, você tem aqui os seus enigramas da consulta, você vai então armazenar, você vai obter então as postings lists então de cada um desses enigramas. E aí você vai identificar aquelas palavras que casam com um determinado limiar aqui, ó, de bigramas, tá? Então isso aqui é um limiar que você vai definir, tá? Então, por exemplo, aqui você tem a palavra lore e lore, tá? Border e border, coordinate e coordinate, tá? Então, se você tem palavras que aparecem em mais do que um valor aqui de limiar, você vai usar aquela palavra posteriormente para calcular a distância de edição, né? Reparem que, por exemplo, o alone a gente não está considerando, por quê? Porque alone não aparece mais em nenhuma outra lista, então está abaixo do limiar. Então, dessa maneira, pessoal, a gente consegue pegar então, a gente vai considerar então lore, border e coordinate para calcular a distância de edição com a palavra lord, tá? E aí a gente vai selecionar aquela palavra que tem a menor distância de edição, por exemplo, lore, e vai fornecer como uma sugestão de correção para aquela palavra. Beleza? A gente pode ter algumas melhorias. Então, no caso, por exemplo, você tem a palavra coordinate, como está aqui, ela não é uma candidata muito boa para uma correção de Lord, tá? Então, você pode transformar esse número de casamentos, quer dizer, esse limiar que a gente tem aqui, ó, a gente pode transformar isso numa única métrica que vai ser normalizada, tá? Por quê? Por que normalizada? Porque nesse caso, coordinate é uma palavra extensa e a probabilidade de ela aparecer em outras listas é maior, tá? Então daí quer dizer, esse limiar aqui ele não vai ter tanto, não vai estar considerando isso, né? Beleza? Bom, para a gente poder fazer isso, existe então diferentes maneiras, tá? Uma delas, quer dizer, a mais simples, tá? É usar o coeficiente de Jaccard, tá? O coeficiente de Jaccard, pessoal, é uma fórmula, né, que você aplica em conjuntos, que consiste então em você pegar o tamanho da intersecção de dois conjuntos, dividir pelo tamanho da união desses dois conjuntos, tá? Então, se você tem dois conjuntos x e y e esses dois conjuntos são iguais, quer dizer, então a intersecção vai dar um valor e a união vai dar o mesmo valor. Então, o resultado vai ser algo em torno de 1. Se forem conjuntos totalmente diferentes, a divisão, quer dizer, esse valor aqui vai ser zero, né? Vai ser algo bem baixo, e a união algo bem alto, então o resultado vai ser algo bem próximo de zero, tá? E como que a gente pode aplicar então o coeficiente de Jaccard para essa sobreposição de n-gramas? Então imagina que eu vou ter então dois conjuntos. O primeiro é o conjunto de bigramas da consulta Q. Então, por exemplo, supondo que a minha consulta é Lord, eu vou ter então esse conjunto que está aqui
de bigramas, né? E eu tenho o conjunto de bigramas de um determinado termo do meu vocabulário. Então, imagina que eu tenho, aqui é T, né? Imagina que eu tenho um determinado termo chamado de ordinary. O meu conjunto de bigramas para ordinary é esse que está aqui. E como que eu calculo o Jacquard, então? Então, pegando lá entre Lord e Ordinary, fazendo a intersecção desses dois conjuntos, eu vou ter OR e RD como intersecção, que se repete, e tudo isso daqui como a união desses dois conjuntos. Então, fazendo a divisão, vai te dar 0,25. Reparem que a diferença entre dessa distância com Lord e Lor, aqui ela é maior, né? Então, quer dizer, o Jacquard acaba conseguindo, né, fazer encontrar um valor, né, que representa bem aí a similaridade entre as palavras, né? Bom, e aí como é que a gente junta isso, né? Como que a gente junta esse coeficiente de Jacquard, como essa ideia aqui de encontrar a palavra correta, né? Então, existe aí então esse possível algoritmo que pode ser usado para realizar esse processo. Então, a gente pode fazer como primeiro passo enumerar todos os n-gramas da consulta e do dicionário. Então, imagina que você tem a consulta Q, Lord, você vai fazer então separar os n-gramas, né? No caso aqui bigrama, R e RD, e os seus termos. Então, para cá, todos os termos do teu dicionário, você vai fazer esse mesmo processo, né? Extrair os bigramas, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar os índices de n-gramas. Índices de n-gramas é isso daqui, ó. É isso daqui, tá? Então, é a indexação por n-grama, né? Então, a gente vai usar esses índices de n-gramas para recuperar os termos do dicionário que casam com os n-gramas da consulta, tá? Então, consiste no quê? Né? Em eu pegar aqui, tenho os meus n-gramas da consulta, vou lá nos meus índices dos n-gramas, recupero todos os termos que casam com esses n-gramas, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou computar o Jacquard para cada par, que é um termo da minha consulta e um termo do conjunto de termos que você obteve lá dos índices de n-gramas, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqueles que seja maior do que um determinado limiar, tá? Isso não quer dizer, esse processo aqui eu posso fazer, eu vou fazer assim, né? Eu vou aplicar esse limiar inicialmente para selecionar aqueles termos que casam com um determinado valor aqui que eu determinei. Então, por exemplo, supondo que seja lore, border e coordinate, né? Dado isso, aí eu vou selecionar somente aqueles termos cujo Jacquard é maior do que um segundo limiar. Tá? Então, quer dizer, eu vou trabalhar com dois limiares. O primeiro é para selecionar aqueles termos que aparecem em um determinado número de listas lá dos seus índices de n-gramas, né? E um segundo limiar dado que você tem aqueles termos que você selecionou na primeira filtragem, você aplica o Jacquard em relação ao termo da query, tá? E aí você, dado aqueles valores de Jacquard que são acima de um limiar, por exemplo, lore, aí sim você calcula a distância de edição
desses termos que foram selecionados. Beleza? Então, esse é o processo aí que pode ser feito para fazer uma sugestão de correções dado um termo que o usuário digitou incorretamente, né? Então todo esse processo aí, pessoal, serve para que você não tenha esse processamento que é muito caro de você ter que fazer essa busca aí por todos os valores, todas as entradas do teu vocabulário, porque vai ser muita coisa, né? Beleza? E para finalizar, pessoal, a gente pode pensar também em considerar o contexto. Então, se o usuário, você tem lá, por exemplo, um texto num documento, I flew from São Paulo to Rio, tá? E o usuário digita flew from São Paulo. Então a gente sabe que isso daqui está errado, ele queria dizer, olhando pelo contexto dessa palavra, ele queria dizer from, né? E aí o sistema vai te retornar uma sugestão, né? Então, antigamente o Google tinha aquele did you mean, quer dizer, o você quis dizer, né? Mas atualmente ele faz isso automaticamente, né? Ele já coloca para você ali a, o resultado, né, da consulta já modificada, já corrigida, né? Tá, mas como é que a gente faz isso, tá? Então a primeira ideia é a gente recuperar termos do dicionário próximos a cada termo da consulta, isso usando a distância de edição, aplicando, por exemplo, também essa ideia da sobreposição de anigramas, né? Bom, aí o que a gente pode fazer? A gente pode emitir diferentes consultas com um termo corrigido por vez. Tá? Então você pode fazer, o próprio sistema, né, vai emitir uma consulta flew from São Paulo, fled from São Paulo, flia from São Paulo, entre outras variantes aqui, e vai depois selecionar aquela opção que retornou o maior número de respostas. E aí aquela opção é o que vai ser fornecida aqui na sugestão para o usuário. Tá? Então, você vai sugestionar aquela alternativa que possui maior número de respostas, né? Bom, você pode fazer uma otimização, tá? Quer dizer, você pode ter alguns problemas aqui, no caso, fled form, flia form, tá? Então, quer dizer, são combinações que são raras de ocorrer, né? Você não vai ter isso normalmente lá nos seus textos. Então, uma otimização seria manter aquelas combinações de keywords que são mais frequentes. Só a gente vê aqui que keywords seria a mesma coisa que bigrama, só que em nível de palavras e não de caracteres, né? Então, uma keyword seriam dois termos consecutivos. Então, por exemplo, aqui eu tenho para esses é uma keyword, tá? Apenas para é uma outra keyword, consultas apenas é uma outra keyword e assim por diante. Então, eu posso armazenar, o sistema pode armazenar para mim combinações mais frequentes de keywords e aí você vai fazer essas consultas aqui ao sistema apenas usando aquelas combinações mais frequentes que estão lá armazenadas. Tá? Então, ao invés de você fazer todas as combinações possíveis, você vai fazer apenas aquelas que têm maior probabilidade de ocorrer, né, que são mais frequentes. Tá?
Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a aula sobre dicionários e tolerâncias. Todo o material aqui desta aula, pessoal, tá? Vocês vão encontrar melhor aqui nesse livro aqui, tá? Que tem um link. Então aqui é onde está mais detalhado aí todo esse conteúdo, né? Então, como exercício, pessoal, eu vou deixar aí para vocês tentarem implementar, por exemplo, essa sobreposição de n-gramas. Então, tentem implementar aqui esse algoritmo, fazendo um processo de indexação de um determinado texto ali mais simples, né? E tentem implementar isso aí para ver o que acontece, tá? E é isso então. Dúvidas, vocês podem me perguntar por e-mail ou até aqui nos comentários desse próprio vídeo, tá? Podem comentar aqui que eu vou olhar. E aí a gente se vê então numa próxima então, beleza? Obrigado pessoal e até mais.